Mais da metade do eleitorado brasileiro é formado por mulheres. Ainda assim, elas são minoria atuando na política. Quem vai explicar para a gente por que isso acontece é a advogada Ana Cristina Blasi. Ela já foi juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e porta-voz da campanha Mulheres na Política. Elas podem, o Brasil precisa. Ana, muito obrigada. Queria que você explicasse para a gente primeiro se realmente é isso mesmo. Os números são muito baixos da participação das mulheres na política. Muito obrigada pelo convite. Sim, nós realmente representamos a maioria do eleitorado brasileiro e ainda estamos subrepresentadas nos parlamentos e também nos cargos majoritários. Para ter uma ideia, esse ano, ano passado, a eleição do ano passado, só uma governadora foi eleita mulher. Todos os outros estados só têm participação de governadores homens. O que significa, claro, na eleição majoritária é o indivíduo em que se vota, diferente da eleição proporcional das assembleias dos parlamentos. Mas mesmo assim é um dado em que se vê escancaradamente essa diferença entre a eleição de homens e mulheres. E nos parlamentos isso também acontece? Sim, houve um aumento esse ano passado com as eleições, sem dúvida nenhuma, justamente pela adoção da política de cotas, mas ainda é muito pouco. Para termos uma ideia, aqui na nossa Assembleia de Santa Catarina são 40 deputados e apenas 5 deputadas mulheres. E quais os motivos disso? Por que isso acontece? Bem, a gente pode apontar motivos culturais, a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, a gente pode apontar um ambiente hostil da política, a gente pode apontar a falta de democracia dentro dos partidos políticos, que impede que novas lideranças possam aparecer, inúmeros fatores. Mas o fato é o seguinte, nós estamos em 2020 praticamente. Então, e essa é uma frase que não é minha, mas é do primeiro-ministro canadense. Quando ele montou o gabinete dele em 2015, ele adotou o percentual de 50%, 50% para o seu gabinete. E aí ele foi perguntado por que, ministro Trudeau, que o senhor montou o gabinete dessa forma. Ele disse, nós estamos em 2015. Então, essa eu acho que é uma resposta que diz tudo, né? Nós estamos há 20 anos do século XXI já e ainda estamos discutindo uma coisa que já era para estar uma questão que já tinha que ter sido avançada há muito tempo. A gente, inclusive, nas últimas eleições, nós temos as cotas eleitorais, né? Que reservam no mínimo 30% das vagas dos candidatos para as mulheres. Tem funcionado? Precisa melhorar? Como é que está indo na sua avaliação? Bem, o que acontece? O Brasil, desde 1990 que se discute, o Brasil é signatário de muitos acordos internacionais, então já em Beijing, já em Copenhague, é um dos objetivos da ONU essa igualdade e a paridade entre homens e mulheres até 2030. Então, desde 1990 que isso vem sendo discutido, e aí, do ponto de vista das eleições e da lei das eleições, houve uma modificação legislativa em 2010, e a partir de então foi sendo implementada a 30% de cotas, uma política afirmativa para mulheres exercerem cargos políticos. O que aconteceu? Num primeiro momento, o que a gente tem que entender? Que a campanha política era financiada por empresas e por pessoas físicas, aí o Supremo disse que não podia mais haver o financiamento de campanha por empresas, como reflexo da Lava Jato e do Mensalão. E aí, esse ano que passou, se instituiu o Fundo Eleitoral, que é o fundo público para financiamento de campanhas públicas. E aí aconteceu uma discussão grande nos tribunais superiores, que foi o seguinte: ora, se nós temos 30% de reserva de vagas para mulheres, nós temos que também ter 30% do fundo eleitoral para financiar essas campanhas. Senão, eu dou de um lado e tiro do outro. E quem disse isso foi o ministro Fux. Nós vamos dar de um lado e vamos tirar de outro, porque sem dinheiro não tem campanha política. E aí, então, esse ano que passou, foi estabelecida as cotas e que 30% do fundo eleitoral fosse destinado às campanhas femininas. E já deu resultado? Ampliou a participação? Melhorou, mas não foi o ideal, porque aí nós temos a figura da fraude. O que é a fraude? A fraude são as famosas candidaturas laranjas, estão em moda agora, né? Essas fraudes deturpam a política afirmativa, né? O que se diz que houve?
uma destinação para uma mulher e ela destinou para uma campanha de um homem, ou uma outra figura da fraude, se ela recebe o dinheiro e não faz campanha, ou se ela só compõe a cota e não faz efetivamente campanha. Então são inúmeras formas de fraudar essa disposição legal. E o que acontece? Acontece que a consequência disso se discute que pode ser a queda de toda a chapa. Porque se tem uma fraude no registro da chapa, se eu estou botando candidatas laranjas dentro daquela chapa ou daquela coligação, se existe fraude, em tese, a fraude é geral, de toda a coligação ou de toda a chapa. E aí, daí existe uma consequência jurídica enorme para aqueles que já foram eleitos. Mas na tua avaliação, essa questão das cotas é importante, tem que ser mantida, e de que maneira evitar fraudes? O ideal, o que a gente quer é a paridade, 50%, 50%, como no Canadá, como nos países desenvolvidos. E nós estamos caminhando para isso, mudando, como eu falei, toda essa consciência, tentando mudar da nossa sociedade. Então, não é o ideal, mas é um avanço. A gente não pode imaginar em retroceder, daqui a gente tem que avançar, jamais retroceder na questão de gênero, porque o que se sabe, e isso são estudos internacionais, que um país em que há igualdade de gêneros nos parlamentos e nos cargos de poder é uma sociedade mais fraterna, tem uma sociedade mais fraterna e mais justa. Então, e é isso que a gente quer, é um dos princípios da Constituição Federal, e é isso que a gente quer. E outra coisa que eu acho que é muito importante, que as pessoas não percebem, é que é um direito da mulher. Nós não estamos falando aqui de princípio ou é um valor maior, é um direito da mulher. A mulher tem constitucionalmente assegurado esse direito, que tem que ser preservado. Na tua avaliação, assim, quais são as consequências para a sociedade de ter uma baixa participação das mulheres nas eleições? Então, como eu falei, é natural dentro de um parlamento, vamos falar do parlamento, né? É natural que no parlamento a sociedade esteja representada. E a falta de participação feminina acarreta a não implementação de políticas públicas em favor das mulheres. Então, se eu tenho pouca representação nos parlamentos, naturalmente eu vou ter pouca implementação de direitos que a mulher tem. Então, um exemplo que eu posso te dar, que me surpreendeu muito, eu tive informação de que nas cirurgias reparadoras de mama, por exemplo, o SUS, há algum tempo atrás, fazia cirurgia reparadora de mama, mas não era obrigado a fazer a reconstrução da mama ao mesmo tempo. E eles jogavam fora os mamilos. Assim, é uma coisa tão incrível, mas acontecia isso, tirava a mama e jogava fora o mamilo. E aí a mulher tinha que fazer a reconstrução da mama, não tinha mais o mamilo. Então, ano passado, nos 16 dias de ativismo, foi aprovado um projeto de lei na Câmara Federal, determinando que o SUS faça a cirurgia de retirada do tumor da mama e junto à reconstrução. Então, é uma coisa tão óbvia, mas a gente precisa ter mulheres que percebam o problema e que estejam no parlamento e que possam atuar nesse sentido para a proteção de direitos da mulher. Fora a violência contra a mulher, feminicídio e essas coisas gravíssimas que têm acontecido no país e a gente tem acompanhado pela imprensa. Você também está trabalhando numa campanha que vai ser lançada agora em março. Isso. Esse é um novo projeto. Eu sou responsável aqui em Santa Catarina pela coordenação de um grupo de trabalho de políticas públicas do Mulheres do Brasil. E a gente foi procurada pela organização Politize para fazer um documentário, projeto piloto aqui em Santa Catarina, sobre a dor de uma mulher que participa de uma campanha política. Já, claro, pensando na eleição de 2020 e para fazer um diagnóstico do que as mulheres sofrem, o que elas passam ao participar de uma campanha política. Então, nós fizemos entrevistas com deputadas eleitas e não eleitas, só aqui em Santa Catarina, e o resultado foi surpreendente, foi um projeto muito lindo. E o que mais surpreendeu, na minha avaliação pessoal,
é que eu esperava que as mulheres dissessem, as deputadas, que o problema era financiamento de campanha, o problema era a própria campanha, árdua, difícil, corpo a corpo, e nada disso. O maior sentimento que eu percebi é que elas têm uma dificuldade enorme em conciliar os filhos, a família, a vida doméstica, com o exercício de um cargo de poder ou de uma campanha política árdua e difícil como é para o parlamento. Então, ainda existe, assim, o que me fez pensar? Que o tecido social brasileiro precisa avançar. A gente precisa pensar, por exemplo, em escolas integrais para as crianças, para as mães poderem trabalhar, poderem exercer, seja na política, seja onde quer que for, a sua atividade profissional sem ter essa culpa de que está deixando os filhos, a alfabetização das crianças, ou os maridos, as companheiras, os companheiros, enfim. Então, essa foi uma dedução que me saltou aos olhos. E a outra questão que me surpreendeu muito foi muitas delas dizerem que na reta final da campanha, quando a campanha realmente esquenta, elas sofreram ataques pessoais. Uma delas, por exemplo, que foi forjada uma capa de uma revista masculina com o rosto dela e o corpo de uma pessoa, uma mulher pelada, para denegrir a imagem. Então, e isso afeta muito a mulher. Então, são coisas assim que a gente sabe que uma campanha política, a hora que esquenta, mas denegrir a imagem da mulher, querendo mostrá-la como uma pessoa que não tem hombridade, ou enfim, é muito duro. Então, foram os dois pontos que chamou muita atenção e que me faz concluir que a gente precisa avançar na educação dos jovens, da geração que vem pela frente. Isso que eu ia te perguntar, o que precisa ser feito assim de mais imediato para a gente conseguir avançar nessa questão? Países, por exemplo, como a Islândia, que tem quase todo o gabinete, primeira-ministra, se sabe, por exemplo, que a licença paternidade tem que ter o mesmo número de meses da licença maternidade. Por quê? Porque as empresas não contratam mulheres porque elas vão tirar licença maternidade para cuidar das crianças, por exemplo. Então, essa é uma questão que eu sei que está em estudo já para apresentação de um projeto de lei para que no Brasil se adote uma solução semelhante. Também tem uma experiência internacional, Ruanda, por exemplo. Com a guerra civil em Ruanda, mataram todos os homens e meninos. Então, hoje, Ruanda, embora seja um país africano com todos os problemas sociais que tem, é um país governado por mulheres, porque da geração que podia exercer poder, sobraram as mulheres. E é um país que está se sobressaindo em adoção de políticas públicas diferenciadas. Existem vários indicativos da adoção de políticas públicas interessantes por Ruanda. Então, aqui na América Latina, meu Deus, o Brasil está muito atrasado. O Chile e a Argentina estão muito mais avançados do que nós. Então, não é uma questão de ser contra ou a favor de cota. É claro que não é uma medida excelente, mas ela procura reduzir esse déficit de anos. Veja, agora, dia 24 de fevereiro, nós comemoramos 87 anos do direito de voto de mulher no Brasil. Então, é relativamente recente e o que nós estamos vivendo hoje é fruto da luta dessas mulheres lá atrás. Então, a gente tem que reverenciar isso e preparar para as próximas gerações. Se você pudesse passar um recado para todo mundo aí que está nos assistindo, o que você diria? Eu diria que nós não podemos retroceder. Nós lutamos muito para chegar até aqui. Eu acho que essas redes de WhatsApp, se por um lado os grupos são ótimos, por outros geram um antagonismo e uma guerra de ideologia que não é salutar. A gente precisa parar e pensar num Brasil melhor. Acho que temos que discutir, o palco é necessário para discutir o avanço dessa questão dentro do Brasil, mas a retroceder jamais.